Se antes essa prática ficava restrita à área de responsabilidade social ou a institutos e fundações empresariais, com o crescimento da agenda ESG, ASG, sua visibilidade adquiriu um novo patamar, gerando um nó principalmente na questão social, tão relevante da porta para dentro quanto da porta para fora. Para debater esse assunto, chamo ao palco e dou as boas-vindas a Luciana Morelli, diretora do Office of Equality da Salesforce para a América Latina. Liane Freire, fundadora e CEO do Blend Group. Mônica Gregori, do Pacto Global Brasil. E na moderação, Tarsila Ursini, conselheira de empresas e copresidente do Conselho do Sistema B. Alô? Boa tarde a todos e todas. É uma alegria estar aqui com vocês, nesse painel 100% feminino, veja bem, falando do nós, do S da Agenda SG. E, bom, quando a gente fala do S, né, da Agenda SG, a gente está falando de uma série de questões, né? A gente fala de direitos humanos, de cadeia, a gente fala de saúde mental, condição de trabalho, a gente fala de proteção de dados, educação, enfim, muita coisa. Mas, acima de tudo, né, acho que a pergunta que nos cabe aqui nesse painel é assim, como é que a gente realmente coloca as pessoas e a sociedade no centro das decisões? Né, eu tenho a alegria de conviver com um conselheiro que ele fala assim, toda empresa, né, tem sua função social, pelo serviço que ela faz, que ela presta, pelo produto que ela vende, e, para isso, ela precisa ganhar dinheiro. Né? Nós temos meios lucrativos de servir a sociedade. E, enfim, acho que esse é o nosso desejo. Né? E aqui eu estou aqui com 3 mulheres incríveis, como já roubaram uns minutinhos da gente aqui. Eu não vou estender aqui no currículo das 3, mas, brevemente, né, a Luciana Morelli, que é diretora de Equality do Salesforce, da América Latina, com mais de 20 anos de experiência em diversidade, inclusão global, enfim, diversos países, é uma honra tê-la aqui conosco. A Liane Freire, também uma honra, especialista em diálogos intersetoriais, já esteve em diversas organizações ao longo desses anos, uma referência em Blended Finance também, fellow da Choca, fellow da Kellogg, já esteve em vários eventos globais de Eco 92, Rio 92, etc. E Mônica Gregori, também agora COO do Pacto Global, conhecidíssima aqui também por sua trajetória, tanto de Natura quanto de Causa, enfim, aliás, uma empresária B. Então, assim, eu vou começar primeiro com a Luciana, né, já que a gente falou agora do compromisso, Pledge 1%, e você que é da Salesforce, né, olha que bacana, a gente viu aqui a RD, a Price, o Cirela, enfim, apresentando esse compromisso, assim como outras, como a Paula falou, essas outras empresas que também assumiam esse compromisso de doação de 1%, mas nasceu na Salesforce. Né? E a Salesforce é uma líder global de CRM, de processo, de automação de dados, etc., e vocês têm um modelo que, além do Pledge, tem o 1. Né? Então, conta para a gente, Luciana, assim, como é que nasceu isso? E como é que o Brasil tem liderado isso? E quais são, assim, o que você tem visto desse modelo, desafios e oportunidades de viver esse modelo dentro da Salesforce? Bom, boa tarde, Tarsila, Mônica, Liane, boa tarde, participantes que estão aqui, os que estão online. A Salesforce completou 25 anos esse ano, junto com o IDES. E o nascimento do Pledge 1% foi bem no começo da empresa. Né? O Mark Benioff, que fundou a Salesforce, ele tinha essa visão e continua tendo essa visão de que as empresas são uma grande plataforma de mudanças sociais, de mudanças do planeta. Então, daí nasceu o Pledge 111, né, que significa doar 1% do nosso lucro, doar 1% do nosso tempo. Então, os 70 mil colaboradores da Salesforce no mundo podem fazer hoje 7 dias de voluntariado remunerados.
né, eles escolhem as entidades que eles querem trabalhar junto. A gente tem um sistema que a gente faz tracking de tudo isso. E não é só para estar bonitinho no manual ou pendurado na parede. De fato, isso é muito forte dentro da Salesforce. E 1% também de doação dos nossos produtos e serviços. Através do programa The Power of Us, a gente doa licenças de CRM e outras nuvens da Salesforce, também com preços subsidiados, para empresas do terceiro setor ou empresas voltadas para a educação. Então, isso é muito forte. Hoje, já são 19 mil empresas signatárias, nesses 25 anos. E a Salesforce já doou mais de 730 milhões, acho que, de dólares também, através do Pledge. Fora isso, tem todo o trabalho de voluntariado que eu mencionei, onde também os funcionários, os colaboradores, decidem o que eles querem doar e a empresa faz o match. Então, isso também acontece. É uma cultura muito forte, nasceu da Salesforce e continua acontecendo. Esses são números globais. Quando a gente fala do Brasil, no Brasil, a gente já tem mais de 60 mil horas de voluntariado, né? A gente está aqui como entidade razão social tem 10 anos. E também a gente já fez muita doação para a Cruz Vermelha, para a Ação da Cidadania, para subsidiar vacinas e combate à fome. Mais de 1 milhão também nessa ação. E também estamos juntos no reflorestamento, né? Até o final de 2025, são 6 milhões de dólares que a gente vai estar aportando nessa atividade. E aí, como eu falei da doação de produtos, que a gente também faz, que é um dos 1%, tem uma empresa, que eu não sei se vocês conhecem, a Hemaflora, é uma empresa que faz a certificação da cadeia de produtos naturais e plantados até o consumidor final. Então, a gente fez a doação de licenças, a gente ajudou nos processos para liberar tempo e eles poderem focar exatamente no que é preciso do trabalho deles, né? Então, a gente automatizou tudo isso. Esse é um exemplo de como a gente traz isso para o Brasil. Mas a tua pergunta do SG fora, né, como que a gente traz para a discussão e coloca no centro, essas questões só acontecem porque a gente tira o SG do corporativo e coloca na decisão. Né? E falando de IA, que é a história do momento, né, tem uma preocupação muito grande também, como que a IA provoca mudanças climáticas, né? Então, o consumo de energia hoje de IA no mundo é 1,5% de energia elétrica, isso vai triplicar, né, nos próximos 5 anos, porque os data centers estão cada vez mais robustos, os modelos mais complexos, e a Salesforce também utiliza IA, e a gente está criando modelos cada vez menores e segmentados para também diminuir o consumo e a pegada de carbono e tudo isso. E a questão social que a IA também traz, né? Então, como que a gente tem certeza de que a gente está usando uma linguagem inclusiva, a gente utiliza os próprios grupos de afinidade dentro da empresa, que hoje são 13, para fazer esse filtro, para ajudar na acessibilidade, para ter certeza que a gente não está deixando ninguém de fora. E também a nova preocupação, que é, nessa mudança toda de tecnologia, como que a gente garante que não só os nossos colaboradores, mas a sociedade não fica fora. A gente sabe que, quando a gente tem esses avanços tecnológicos muito rápidos e muito fortes, tem toda uma população vulnerável que não acompanha. Então, o que a gente vai fazer como empresa de tecnologia para trazer mais gente, para diminuir essa brecha digital que acontece na população? Então, não só a decisão do negócio de que vamos com o IA, mas como que a gente vai trazer o ESG, a discussão social e de sustentabilidade, para a discussão de negócio. Incrível, muito bacana, Luciana. Você vê que você não... Interessante na sua fala, né? Porque quando você traz o tudo se conecta, e você conecta muito com o business, né? O tempo inteiro, com a preocupação que vocês trazem com a questão da inclusão, da inteligência artificial, do gasto de energia, da produtividade, inclusive no Hemaflora, né? Vocês trouxeram isso, então, muito bacana mesmo. A gente volta para você daqui a pouquinho. E agora, trazendo aqui a Liane para a roda. Liane, você é uma das referências em Blended Finance, né? Trouxeram aqui, em alguns momentos, a gente escutou um pouquinho do Blended Finance, mas não com profundidade, né? Então, assim, como é que você vê isso no Brasil? Como é que isso está, de fato, sendo eficiente para atrair investimentos tradicionais, para projetos socioambientais, enfim, trazer um pouquinho do papel do Blended Finance e, principalmente, também do capital filantrópico, né, catalítico, enfim, como é concessional ou catalítico para alavancar esses investimentos. Então, como é que você tem visto isso? Por que você escolheu trabalhar com Blended Finance?
Bom, primeiro eu queria agradecer ao painel. Primeiro, é um painel de mulheres, então isso tem muito a ver com a minha temática. Segundo, eu queria agradecer ao IDES, o prazer de estar aqui na celebração, e os 25 anos de trajetória do IDES, que nos traz aqui, e sempre a proposta do caminho à frente. Eu acho aí o IDES uma organização extremamente relevante, especial, e proporcionar esse momento é fundamental. Tarsila, eu queria juntar 3 aspectos aqui. Primeiro, o aspecto da filantropia, que a gente ouviu aqui o dia inteiro até esse momento, e na filantropia também olhar para a responsabilidade social corporativa e olhar assim, o corporativo de uma maneira mais ampla. O segundo é entender também o papel das finanças. Então, a gente está muito acostumado a ver finança como os nós de problema, mas hoje, cada vez mais, as finanças são trazidas para a centralidade, como nós, né, cada um no seu papel de capital, conjugando e partindo para a solução. E aí, terceiro, liderança. É a gente entender que, seja em qualquer cadeia de solução de problema, são as pessoas que fazem diferença. São as pessoas que, na realidade, impulsionam as soluções. Então, no primeiro aspecto da filantropia, a gente ouviu uma série de coisas, eu queria só trazer aqui alguns pontos. Primeiro, a filantropia ela tem uma característica da liberdade da escolha. E é isso que a gente diz é o recurso mais caro. Ele é o recurso mais caro de qualquer um. Tá? Ele traz a liberdade, ele traz a autonomia, ele é mais veloz. Então, são características que, para quando a gente tem problemas emergenciais, soluções em escala e pressionado por tempo, naturalmente, o papel da filantropia vai ficando muito óbvio. Dentro disso, é o locus genuíno de inovação e propósito. Ele é quem é o guardião do propósito. A filantropia ela é capaz, ela trabalha, né, tanto o aspecto, né, de investimento como o aspecto de legado, ela olha para frente. Então, quando a gente fala do esforço colaborativo que é necessário para gerar impacto sistêmico, a gente está olhando principalmente para esse olhar da filantropia. É o lugar que está testando coisas novas, está trazendo oportunidade de coisas novas, e é o lugar que está influenciando, que está realmente trazendo as evidências para outro patamar. Esse é um lugar muito especial. Da mesma maneira que as finanças têm um lugar muito especial. O que eu mais gosto do Blended, aí já puxando para as finanças que são de colaboração, de complementação, é que o Blended faz a dialética do nós problema com o nós solução. O Blend é necessariamente uma solução de colaboração, de complementaridade. Porque se a gente entende a complementaridade dos vários capitais, dos vários recursos, sem discutir a natureza de cada um, então, cada um está no seu lugar. Então, isso pressupõe que, para eu fazer uma operação blended, eu tenho que necessariamente entender o papel de cada capital. Cabe à filantropia fazer garantias, que é o terror hoje da filantropia com blended? Provavelmente não. Porém, cabe no momento que a gente está inovando para entender esse tipo de experiência. Mas existem capitais mais propensos e mais afins às questões do de-risking no âmbito das garantias, como os capitais concessionais dos bancos de desenvolvimento. E hoje eles se estruturam para isso, cada vez mais, em soluções blended. Isso é interessante. Bom, agora, tem uma parte dos riscos para você promover as transformações em escala, para fazer o recurso chegar na ponta, na favela, tem uma parte importante que já está na equação de de-risking, que é exatamente como você desenvolve os territórios e você, com isso, diminui as externalidades pressionando o capital,
como é que você faz o desenvolvimento das capacidades, né, de cada segmento. Então, você organiza, o Blended ele é extremamente voltado para solucionar questões. Então, eu costumo dizer, o Blended é um locus de convergência, complementaridade, isso é uma coisa importante, e ele olha a questão de você ter recursos disponíveis on time. Então, você faz um esforço maior no início de estruturar o que poderia ser, né? Então, eu vou envolver, eu quero trabalhar com fomento às soluções da Amazônia. Então, eu vou identificar tudo que está sendo feito lá e como é que eu alavanco isso, como é que eu combino isso. Então, nem sempre eu estou combinando só no último recurso. E aí tem um ponto importante, é que o que faz a possibilidade de eu complementar recursos é cada um saber o seu lugar, e são pessoas, lideranças, que já olham essa possibilidade de composição. Então, vocês vão ouvir cada vez mais a questão de investimentos complementares, financiamentos complementares, onde eu combino esses recursos diferentes no mesmo veículo ou não. Falta, né, tem os elementos catalíticos. Então, o recurso filantrópico ele faz esse papel catalítico tanto na inovação, nas características que ele tem, como na influência. Então, é muito rico isso. E aí, na sequência, a gente dá uns exemplos, que tem muitos exemplos práticos, isso está acontecendo no Brasil. E eu diria mais, o Brasil está liderando a pauta de Blended no mundo. Bom, eu fiquei super curiosa para ver os exemplos, mas a gente vai ficar aqui na próxima rodada. Então, com você, Eliane, espetacular. E aí eu trago aqui a Mônica também para a rodada. Mônica, você hoje está como COO, né, do Pacto Global. E a gente estava até conversando aqui no intervalo, o Pacto Global é um fenômeno no Brasil, já é a segunda maior rede do mundo do Pacto, né, mais de 2.000 empresas associadas. Então, o tempo inteiro a gente falou aqui em colaboração, né, em trabalhar junto, que nada se faz sozinho, enfim, acho que todo o tempo se falou isso muito disso. Mas, assim, eu queria te escutar. Aqui é um público super qualificado, né? A gente já aprendeu muito também ao longo do dia, assim, o que de fato as empresas estão, além de estarem juntas nesses compromissos, né, do pacto, dos 10 princípios, enfim, o que de fato você tem visto de avanço ou não, né? Quais são os nós, né, que essas empresas precisam para avançar? A gente fala muito que o Brasil é ótimo de fazer compromissos, mas o quanto de fato a gente está na prática fazendo essa transformação acontecer no campo. Né? Então, se você puder trazer um pouquinho dessa reflexão, de como que o pacto tem se estruturado hoje. Obrigada. Tá funcionando? Tá. Obrigada, Tarsila, minhas companheiras aqui de painel, Ides, pelo convite. Realmente, bom, eu estou chegando no pacto agora, já conhecia, né, e nas minhas outras vidas aí já tive envolvida com o pacto, mas realmente muito maravilhada e surpresa com quanto essa rede cresceu. E como o Brasil, né, é protagonista nessa rede, quando a gente compara, inclusive, com as redes globais, a gente fala o global. Né? Tem muitos nós ainda, né, muitos nós para nós, mas eu acho que o avanço é gigantesco, pelo número de empresas que se comprometem, né, e que assinam aí os compromissos formais. A gente tem, para quem não conhece bem, o pacto tem 4 pilares, né, atua em 4 pilares: direitos humanos, meio ambiente, anticorrupção e trabalho. Existem 10 princípios, que são princípios que vieram, né, do sistema ONU, né, que nasceram lá com Kofi Annan. E dentro desses pilares existem plataformas e movimentos. E o número de empresas que assinam esses movimentos, que se comprometem, é crescente. Assim, a gente tem quase que lá um reloginho desses que vai contabilizando.
mas não basta assinar os compromissos, né? Tem que colocá-los em prática e tem que se preparar para isso. Eu vejo uma intenção genuína das empresas em entender qual é a melhor forma para chegar lá. Como é que eu vou... Os compromissos, eles são... A gente coloca como uma data limite para que esses compromissos sejam cumpridos 2030. Né? E existe uma série de ações acontecendo. E o interessante é isso, que não é olhando sozinho, a empresa isoladamente. Né? As empresas setorialmente ou de diferentes setores, mas que têm ali, né, uma mesma visão, um mesmo compromisso. Então, por exemplo, tem o movimento Salário Digno, tem o movimento Elas Lideram, movimento Raça é Prioridade, Mente em Foco, porque é um tema também, né, crescente, Educa 2030. Então, são movimentos que olham, né, para essa conexão entre essas demandas da sociedade, né, o que está acontecendo no mundo, que a gente sabe que a gente precisa avançar, e como as empresas podem se conectar com essas demandas. Eu acho que, falando de né, no sentido dos obstáculos ou desafios, né, que ainda temos pela frente, é como engajar as cadeias de valor, né, nesses mesmos compromissos. Porque as empresas são, por si só, né, catalisadores de mudança, ou seja, eles são vetores de potencialização desses movimentos, né, ao momento que eles podem engajar toda a sua cadeia de valor e fazer com que isso aconteça ali, né, em todos os elos dessa cadeia. Então, eu acho que esse é, hoje, eu diria, o maior nó, porque não é fácil, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que é a grande inquietação das empresas agora, e juntas, né, poder trocar melhores práticas e entender, encontrar soluções para esse avanço. Então, eu diria que esse é um dos principais temas que nós estamos trabalhando agora no Pacto. Precisa, né? Eu acho que as cadeias são muito transformadoras, né? Eu acho que é onde, de fato, a chave pode mudar, né? E agora que, de novo, voltando para você, Luciana, se você puder contar um pouquinho, né? Você nos trouxe aí a questão do pledge, do modelo todo de vocês, mas conta um pouquinho lá dentro, né? Como é que acontece isso lá dentro da Salesforce? Como é que as pessoas têm reagido a esse tipo? Eles têm se engajado ou não? Né? A Liane trouxe muito essa questão da liderança também. Enfim, como é que você engaja a liderança nessas ações? É uma coisa institucionalizada? Virou cultura da organização? As pessoas compreendem esse papel lá dentro da Salesforce? Como é que você traz para nós aí, Cida? Acho que começa com a liderança. Se não vier da liderança, não adianta, né? Ninguém vai seguir, porque a reunião vai acontecer naquele dia e tudo isso. Então, eu acho que, primeiro, a Salesforce e a liderança parte do princípio de entender o valor de tudo isso. Não é um valor que vai ter um retorno financeiro imediato, né? Acho que tem que tirar um pouco numa fala anterior aqui de um painel, de mudar um pouco do mindset. Mas é fazer a coisa acontecer de fato, né? Então, é entender como que aquilo vai gerar, né? Se você não consegue convencer a pessoa, a liderança, de que é o correto a ser feito, você pode ir pelo lado estratégico, né? De trazer mais gente para a conversa, de trazer mais gente para o mercado consumidor, você pode achar outros argumentos. Mas isso é muito forte, é do DNA da Salesforce. Os colaboradores, eles lutam para entrar, assim, acho que quando a gente vai... É uma empresa com uma marca empregadora muito forte, mas quando você vai conversar com candidatos, é sobre isso, né? Eu quero fazer parte desse movimento, eu quero fazer parte dessa ajuda à comunidade. Os grupos de afinidade são muito fortes, né? Hoje a gente tem quase 70% da empresa, de 70 mil funcionários, que são engajados com um dos grupos de afinidade, né? Que pela causa LGBTQ, pelas pessoas pretas, das mulheres, das afiliações religiosas, de pessoas com deficiência. Então, é muita gente envolvida e querendo trazer.
E a gente patrocina vários eventos, a gente tem um calendário, isso tudo é muito organizado, né? Os grupos de afinidade, eles têm uma estrutura de liderança igualzinho a uma unidade de negócio, né? A parte de filantropia tem uma unidade de negócio dedicada, a gente usa a tecnologia para fazer tracking de tudo. Então, assim, é no dia a dia, a gente trabalha com filantropia e trabalha com auxílio à comunidade, tratando como se fosse uma unidade de negócio. Então, tem métricas para tudo, se está alinhado com o propósito, com a direção da companhia, a gente vai olhar para isso, se não tiver, a gente vai ajustar para o próximo ano, para o próximo ciclo. Então, não é tratado como algo a mais, é parte do dia a dia, das discussões de negócio, da discussão da liderança. Então, dessa forma. Aproveitando, a gente viu recentemente que algumas empresas de tecnologia, inclusive, eliminaram as áreas de diversidade e inclusão. A gente viu, então, vocês estão no caminho contrário, reforçando, e isso é um caminho sem volta para vocês. Bom, é o que a gente escutou, né? Não, mas é verdade. A gente fez essa pergunta para o Mark Benioff tem um mês. E ele falou, eu não vou tirar o pé do acelerador de pensar em diversidade e inclusão. Então, a Salesforce continua. Ele falou, a Salesforce continua acreditando que esse é o caminho, que é a única forma da gente conseguir fazer justiça e deixar um planeta melhor. E trazer inovação e competitividade, né? Com certeza. Bom, está gravado, né? Ficou gravado aqui o compromisso. Bom, agora, Liane, a gente está doido para escutar os exemplos, né? Você falou muito da questão de liberdade, autonomia, né? Da estruturação, mas que dá velocidade depois. Então, conta para a gente, tem alguns exemplos que você pode dar para a gente assim, materializar o Blended Finance na prática, gerando transformação? Temos. Só para a gente entender, a gente tem 2 caminhos, tá? A gente tem um caminho que é bottom-up, né? Você começa com várias soluções individuais a partir do movimento, né? Das organizações familiares ou das corporações, e eles vão chegando a uma possibilidade cada vez maior de colaborações, e você chega num nível que a gente chama de plataforma de parcerias. Então, você começa a ter que agilizar isso e estruturar isso. E tem um outro caminho que você parte do olhar de solução de problemas. Então, vamos enfrentar um problema mais sistêmico, né? De impacto sistêmico. Então, eu tenho aí uma solução, sempre parto que é territorial, e eu tenho solução que é em cima do que a gente chama das novas economias, das novas indústrias, das novas economias, bioeconomia. Então, eu vou ter um outro olhar de como eu combino recursos, como eu trago recursos, e um terceiro olhar, que é como eu faço a mobilidade e inclusão social. Isso se torna realmente um novo mercado e tudo mais. Bom, a gente tem um exemplo que eu gosto muito aqui na Amazônia, que é um exemplo da CNI, que ela fez todo um esforço de criar uma facility de investimento que, na realidade, combina os vários recursos e ela entende o recurso da indústria, qual o papel na alavancagem da quantidade dos recursos que são necessários para ir para essas novas cadeias produtivas e gerar inclusão. Então, eu olho aquela necessidade do território e eu olho tudo que existe lá. E eu vejo o que eu preciso alavancar. Esse é um ponto importante. O outro que eu gosto muito, eu vou pedir só meio minuto, um que eu gosto muito, que é o esforço que os bancos multilaterais estão fazendo em conjunto com fundos soberanos, que eles estão se entendendo como alavancadores. Então, qual é a melhor maneira deles utilizarem recursos concessionais para co-investimento em blendeds? Então, como eles se estruturam para isso? Esse é algo importante. Então, eles trazem fundos específicos que eles misturam os seus recursos e co-investem. E o terceiro, esse de autoria. A gente está fazendo um esforço de entender, para a inclusão de mulheres, toda a mobilidade social, desde o gap que a gente tem hoje, até o momento que elas chegam na liderança. E você tem vários tipos de fundos, ou melhor, de mecanismos e instrumentos que são importantes. Então, e esse tem uma característica importante. A gente está puxando, junto dessa, que chama Ela Impacta Funding Facility, a gente está puxando as mulheres para se compreenderem,
como decisoras de investimento. Então, elas terem duplo papel. Elas não estão só na ponta para serem mobilizadas, né, em termos de mobilidade social. Elas têm um papel mais que proativo, elas têm um papel importante como filântropas, como investidoras, para fazer essa roda girar. Espetacular, Liane. A gente até abriu aqui, né, de manhã cedo com a Ana, falando todo o empreendedorismo de mulheres e quanto isso transforma a sociedade, né? A questão de raça e gênero no Brasil é altamente ligada à condição que a gente tem hoje, quanto isso transforma. Então, levar a inteligência do Blended para esse tipo de ação também espetacular. Mônica, mais uma rodadinha aqui, né? Quando a gente fala desse movimento ESG de uma maneira geral, eu não vou nem dizer que isso ele está em jogo, porque a gente sabe que não, né? A gente que está há muitos anos nessa agenda, a gente sabe que os termos vão mudando, vão modificando, enfim, tem várias nuances aí, mas a gente vê isso, sim, um movimento grande de regulamentações, né? Então, a gente está vendo aí o IFRS chegando no Brasil, obrigando, né, as empresas de capital aberto vão passar a relatar o S1, S2 com o clima. A gente vê due diligence europeia, que, inclusive, vai pegar muito essa coisa das cadeias que você traz, direitos humanos. Enfim, a gente vê também produtos, né, não oriundos de desmatamento e também a questão das condições indígenas, que está vindo aí para o Brasil, quer dizer, uma avalanche de coisas que vão impactar muito as exportações brasileiras, as empresas brasileiras, o CIBAN, enfim, só para citar alguns exemplos. E aí a minha pergunta é, né, o que a gente faz, de fato, para que as empresas, com esses compromissos legais todos, não façam disso apenas um check the box, mas que elas, de fato, trabalhem na transformação da sociedade? Então, assim, você tem algum exemplo, reflexões que vocês fazem no Pacto nesse sentido? Olha, com certeza, essa é uma agenda, eu falo, né, ela vai entrar, está entrando, né, pelo amor ou pela dor, né? Então, no final das contas, quando a gente olha uma série de regulações que estão sendo colocadas em prática, quem não se adequar a elas vai ter restrições, né, para comercializar, né, fora do Brasil, bom, uma série de coisas que nós já sabemos. Mas também eu vejo pelo lado do amor, né, que é um pouco esse lado do propósito e do entender que a gente tem que buscar um mundo vivível, né, sem deixar ninguém para trás, que é muito o lema do pacto, né? E muita gente acredita que esse é o único caminho e por isso se compromete. Mas, como qualquer compromisso, talvez os grandes desafios que a gente tem aqui são os de trazer isso o mais perto possível da estratégia da empresa, da centralidade das empresas, da sua estratégia de negócios, né? Você trouxe isso, eu acho que é importante, porque é preciso ter muita coerência e muita consistência, né? E esse é um grande desafio. Porque coerência e consistência é quase um ato de resistência. Resistência às pressões, né, do mercado, de curto prazo, ou aos modismos, né? Então, agora, o que está acontecendo, né, como você mencionou, desse desmonte, né, de áreas de diversidade e inclusão nas empresas de tecnologia. Por que isso se dá, né? Porque não existe uma coerência, uma convicção, uma coerência, uma consistência que resista, né, a essas pressões. Então, acho que esse é um dos pontos que a gente tem que trabalhar muito dando as ferramentas, os instrumentos, né, capacitando, mostrando como é essa jornada, mas também de mãos dadas para que ninguém fique no meio do caminho, né? E eu acho que esse é o maior desafio que nós estamos vendo no ESG hoje. Adorei, Mônica. Coerência e consistência é um ato de resistência, né? A gente até brinca, às vezes, que eu falo, o ESG poderia se transformar no ELIS,
né, que é estratégia, liderança e inovação para a sustentabilidade. Acho que a gente olha isso para dentro, né, das organizações. Você sabe uma coisinha? Vou falar, e nem pelo pacto que eu estou falando isso, mas eu tenho uma... Eu sempre digo assim, você assina compromissos, se compromete com metas, mas nas empresas seria maravilhoso se estas metas estivessem nas metas individuais dos executivos das empresas, né? Aí sim a gente ia ver a coisa avançar rapidamente. Ainda não chegamos lá, mas acredito que quando isso chegar nas metas individuais dos executivos, a gente vai conseguir avançar bastante. Não, eu acho que esse ponto que você trouxe gera uma transformação de mudança, né? Inclusive, eu até outro dia um analista me falou assim: olha, eu tenho feito perguntas quando tem rodadas de investimento e às vezes eu não tenho muito tempo de fazer, eu tenho tempo de fazer uma pergunta. Que pergunta você sugere que eu faça? Eu falei: pergunta como é que é a estrutura de remuneração e como que você de fato avalia, porque eu acho que essa é a transformação, a coerência, né? Quando a gente realmente coloca isso no bolso também das pessoas, e o drive de resultado é um resultado mais amplo, né? Não é um resultado só econômico-financeiro. Bom, gente, para a rodada final, infelizmente, aqui a gente está... o painel todo, né, teve que ser reduzido um pouquinho. Eu vou convidar vocês para cada uma trazer um pouco da reflexão aqui. Ao longo do dia, tudo que a gente escutou aqui hoje, do papel filantrópico, da condição do Brasil, da questão da colaboração, e principalmente do nós, do S, né, da agenda SG, o que você deixa de recado? Assim, qual que é a reflexão? Quais são os grandes nós que a gente poderia, como país e como indivíduo também, ajudar nessa mudança? Então, de novo, vou fazer a mesma sequência aqui. Eu acho que as empresas que estão pensando em assinar o compromisso 1%, acho que um lugar legal para começar é olhar para dentro e ver o que você está gerando de impacto negativo no meio ambiente ou na sociedade, ou se você está trazendo as pessoas diversas para dentro da sua empresa, se você está medindo, se você sabe. Acho que hoje ainda falta muito as empresas olharem para dentro para saber o impacto negativo que elas geram, para elas poderem, talvez, se convencer de assinar um compromisso 1% e transformar, né? E também acho que parar de pensar que a ajuda social é uma responsabilidade pública somente. Acho que as empresas sim têm que absorver isso, abarcar isso e produzir resultado. Bom, eu gostaria de fazer aqui uma provocação com relação à filantropia mesmo. Eu acho que a filantropia pode se olhar melhor nesse papel catalítico, que vai para além do blended. É o catalítico das mudanças, é o catalítico da escala, é o catalítico de soluções sistêmicas, catalítico de soluções estruturais, conectando aí a filantropia, né, individual, do topo da influência, com a filantropia comunitária. Então, é claro, a gente tem milhões de mecanismos que podem ajudar nisso, mas eu acho esse papel super importante, diferenciado no mundo todo e é extremamente relevante no Brasil. O outro ponto que eu gostaria de trazer é, sim, o papel das mulheres na tomada de decisão sobre, do lugar onde ela estiver, de realmente trazer para o nível das estratégias, seja das corporações, seja das finanças, o compromisso com a Just Transition de forma absolutamente indissociável de qualquer outra transição, principalmente a climática. Esse é um papel deste lugar de liderança que olha para frente, que olha inclusivamente toda a cadeia aí de equidade, que é o maior multiplicador de equidade, é a de mulheres. Então, acho que são dois papéis catalíticos e multiplicadores extremamente relevantes que o grupo que está aqui tem essa natureza e o que eu vi é que ele tem esse compromisso. Bom, com tudo, né, que já foi dito aqui, eu acho que a minha reflexão é: o mundo precisa de todo mundo, né?
Então, todos nós aqui temos um dever, de alguma maneira, em relação não só no nosso papel como empresários, no nosso papel como executivos, já seja numa organização do terceiro setor, uma organização né, governamental ou não governamental. Então, eu acho que o mundo não pode deixar ninguém mais de fora dessa conversa, né? Todo mundo aqui tem um papel importantíssimo para não só para angariar mais pessoas, para disseminar, engajar outros setores e fazer com que essa transformação aconteça na prática. Então, eu acho que é o chamado para cada um de nós que estamos aqui hoje. Adorei, vocês são incríveis. Parabéns ao IDES novamente pelos 25 anos. Obrigada, Paula, pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Aliás, a Paula abriu esse evento hoje falando que investimento social é coisa de gente, né? E eu acho que me marcou também a Cida falando, a Cida Bento, que bem viver é a nossa principal pauta, né? E eu acho que você traz aqui também, vocês todos trouxeram, que todos nós somos agentes de mudança, né? E é isso, acho que todo mundo tem um papel a exercer na estratégia que a gente escolher, na maneira que a gente puder, nas nossas conexões, enfim. E aí eu acho que, lembrando aqui também que a Tice, né, trouxe aqui agora há pouco tempo, que a gente tem que andar com nossos caderninhos de sonhos embaixo do braço. Então, que a gente possa valer a nossa existência, né, que ela possa valer a pena. Muito obrigada, viu? Obrigada a você.